Amém? Vamos lá dar continuidade à leitura do capítulo 1 do livro Guerra de Ataque, da doutora Rebeca Brown. Eu parei na página 13, creio eu que eu parei aqui. Ele, Deus, Ele, nos dá a promessa de que um dia estaremos completamente livres de todas estas coisas e que serão arrancadas de nós a vergonha e a culpa do passado, assim como a necessidade de algo ou alguém que não seja Deus. Entretanto, Deus sabe que iremos falhar, mas mesmo assim Ele nos estende a mão, promete estar conosco e nos encoraja a voltar para a guerra. Nossos fracassos não mudam o conceito de Deus a nosso respeito, nem mesmo seu amor ou propósito para nós. Ele ainda quer que nos tornemos semelhantes a Jesus e que sejamos glorificados como seu Filho. A vitória virá se nós, a Igreja, afastada da divisão e da competição interna, nos desviarmos do pecado e começarmos a obedecer a Deus. Essa é a conclusão para a história de Acã. Se não passarmos de Josué capítulo 7 para Josué capítulo 8, perderemos todo o propósito e certamente a batalha. Deus é um Deus de redenção e de mudanças infinitas, e está comprometido a fazer de nós propriedade sua, santa. A vitória somente vem quando estamos com o coração transformado, quando andamos no Espírito e nos tornamos homens e mulheres de Deus. Às vezes isso só é possível de acontecer por meio de circunstâncias desagradáveis. Talvez se faça necessário morrermos para nós mesmos. Talvez possamos não nos casar, nunca conseguir aquela promoção tão desejada no trabalho, ou o comportamento dos nossos filhos podem nos trazer imensa dor. A vitória significa que, independente das circunstâncias, podemos experimentar paz, descanso e liberdade. À medida que Deus nos dá poder para dizer não a nossos desejos pecaminosos e filhos, a vitória significa que, quando somos confrontados com um dilema que envolve ética no trabalho, não precisamos nos apavorar. A história significa que, quando compartilhamos o Evangelho, podemos fazer isso com ousadia e confiança, porque Deus é conosco. A vitória significa que, quer sejamos solteiros ou casados, podemos ser plenamente realizados. A vitória significa que estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, penetrando cada vez mais fundo no coração do Salvador. O segredo para tudo isso é a disposição em obedecer a Deus. Esse era o ponto crítico na vitória em Ai. A disposição de Josué de pagar o preço, de ser corajoso, de arregaçar as mangas e seguir a Deus. Já pensou se Josué começasse a choramingar, dizendo: "Oh, eu não posso, eu não presto para nada, nunca conseguirei nada, o pecado já me venceu"? Mas não, Josué voltou para a guerra, ele obedeceu a Deus, confiando em suas promessas. É exatamente isso que nós devemos fazer. Somos chamados para nos levantarmos, nos desviarmos do mal, confessarmos nossos problemas ou pecados e seguirmos nosso Senhor. E devemos fazer o mesmo amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte,
por Jesus nos amar e sermos seu povo, ele nos conduzirá à vitória. Não importa o quanto gravemente tenhamos sido derrotados no passado, estamos apenas a um passo de conquistar novamente a vitória. Muitas vezes ouço comentários a respeito da crueldade de Deus em ordenar que Israel destruísse as nações que viviam na terra prometida. Os israelitas foram instruídos para matar por completo esses povos, e no caso de Jericó e Ai, queimar cidades inteiras. O que temos de nos lembrar é que Deus estava esperando para julgar essas tribos há 400 anos. Deus disse a Abraão em Gênesis 15 que Israel seria estranha em uma terra que não a dela, na qual seria escravizada e oprimida por quatro séculos. Mas então ele prometeu trazer seu povo de volta do Egito para Canaã. E na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Gênesis 15:16. Deus havia sido muito paciente com as tribos de Canaã, mas agora a iniquidade delas havia se completado. Suas práticas eram abomináveis. Sacrifícios de crianças e imoralidade sexual são apenas 2 dos pecados com os quais estavam envolvidos. Já estamos em 7 minutos. Eu vou encerrar já esse vídeo e dar continuidade no próximo. Esse capítulo 1 é bastante grande. Cada homem, mulher e criança adorava e servia a espíritos demoníacos. A taça da ira de Deus estava cheia e Israel foi instrumento escolhido por Deus para o seu juízo. Tudo na terra deveria ser destruído. Deus é paciente, mas seu juízo em relação ao pecado e à iniquidade é certo. Ao longo dos séculos, muitas nações têm enfrentado o juízo de Deus. Nenhuma nação é exceção, nem mesmo os Estados Unidos chegará o dia em que todo o mundo enfrentará o terrível julgamento. O caráter de Deus exige que ele seja um Deus de juízo, mas ele também é um Deus de salvação. O rei de Ai foi enforcado em uma árvore. Estando ele sobre uma maldição e tendo de se deparar com a ira de Deus. Da mesma forma, nós estávamos sob a mesma maldição e enfrentaríamos o mesmo julgamento. Mas Deus providenciou para nós um caminho de salvação. Ele enviou o seu Filho Jesus, o Rei de Israel, para sofrer o mesmo julgamento enfrentado pelo rei de Ai. Jesus nos redimiu fazendo-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. Eu vou parar por aqui na página 15 do capítulo 1, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo e eu não vou ter como postá-lo. Deus abençoe a todos. Até o próximo capítulo, até a próxima página do capítulo 1. Amém?